Boa noite a todos. Shavua Tov Umborach. Boa noite, Boa noite, Rabino. Boa noite. Prazer, Boa noite. prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é nosso, é meu no caso também, né? Prazer é nosso. Muito bem. Então vamos lá. Hoje o tema são mais duas maneiras, né? E eu vou, então, como tenho feito dos encontros, eu vou mutar todos, né? Vou deixar todo mundo mutado. E aí depois, quem quiser, pega o som, né? Depois, para fazer considerações e perguntas. Muito bem. Todo o objetivo destes encontros é estudar o que escreveu os nossos rabinos na Ética dos Pais, no Talmud, sobre 48 maneiras de se obter a Torá. E aí propus aqui para que falássemos aqui do Rabino Noah Weinberg, um grande educador do século XX que criou a Yeshiva nos Estados Unidos, expandiu para outras partes do mundo, em Israel, em frente ao Kotel Amaravi, tem a Yeshiva Aish HaTorah, e ele fez uma proposta de que essas coisas... Então, hoje vou tentar, óbvio, não é pretensão, né? Em uma aula falar como o conhecimento bíblico poderá influenciar o nosso crescimento, mas vamos tentar fazer de forma sintética e despertar, pelo menos, a múdicos. Então, eu vou tentar, por isso, eu vou me concentrar nessas duas maneiras na noite de hoje, e espero que vocês gostem de mais 2 degraus para o crescimento. Lembrando a todos o que nós já temos feito nas segundas-feiras passadas. Nós estamos no 15ª maneira, vamos chegar hoje. Já estudamos 13 maneiras, a começar por estudar, aprender a ouvir, articulação verbal, percepção, temor, domínio seu medo, humildade, alegria, pureza, honrar o sábio, amigos sólidos. Quem ensina, aprende. E sobriedade. E hoje, então, vamos entrar no conhecimento bíblico, Tanar, estudo de Tanar e estudo do Talmud. O seu crescimento pessoal poderá ser alcançado com eficácia se aplicar os ensinamentos do Tanar. O que Hashem quer é nos beneficiar. É uma instrução escrita para viver. Viver bem, viver com alegria, viver com felicidade, com equilíbrio, com harmonia. O Criador sabe como obter essa felicidade. O Criador sabe como chegar nesta harmonia. O Criador sabe que nós somos dotados de matéria e espírito. Temos fraquezas, tentações, impulsos. O manual de instrução é a Torá, é o Tanar. Isso é o pontapé inicial. Ora, se o Tanar é a essência do judaísmo, na verdade, o Tanar é a essência de nós mesmos. Né? Você quer entender você mesmo? Você precisa estudar muito o Tanar. E aí, sem deixar o meu lado professoral, né? Tanar é o acróstico de Torá, Neviim, Uktuvim. Torá são os 5 livros de Moisés, assim chamados, revelados por Deus no Monte Sinai. Em hebraico, Humash.
Para ficar mais claro ainda, esses primeiros 5 livros, que em português é denominado Pentateuco, esses 5 livros, esse Humash, ele tem, além da forma escrita, além da autoria divina, além de Moisés ter sido o professor e o transmissor dessa matéria escrita, ela é aquela que escreveu de uma forma diferente até os dias de hoje, e ela vai sendo copiada de forma manuscrita, escriba à mão, a pena, a tinta, com toda a tecnologia já existente para as gráficas de hoje. A Torá, os 5 livros, permanece na sua versão copista de escriba, pergaminhos que são guardados no Aron HaKodesh, na arca da sinagoga. Por quê? Não é o momento, mas é apenas para visualizar que isso faz parte, esses 5 primeiros livros, então, fazem parte daquele rolo que nós tiramos semanalmente, segundas e quintas, aos sábados. A gente sempre está tirando a Torá para a sua leitura. Depois, nós temos os Neviim, que Deus fala com Israel através dos profetas, Jeremias, Ishaiah, Yehezkel, Yoná, Jonas, Daniel. E o que são as palavras dos profetas? Em geral, são mensagens que vão ratificar o compromisso judaico com a Torá, com os mandamentos, com os preceitos, com a ética e os valores morais. Então, isso, na verdade, é muito importante que estejamos aqui, né? Falando, explicando, porque, na verdade, os profetas nada mais fizeram do que reforçar o que já estava, né, sendo pedido desde a origem do povo judeu, lá no Êxodo, no Monte Sinai, com Moisés. Aí depois nós temos os Ketubim, que são os escritos. Livros como Salmos, Terrilim, Mishlei, Provérbios, Esther, Cântico dos Cânticos, Shir Shirim, Lamentações, Errá. Aqui a mensagem de Deus possui um estilo poético. Para quem gosta, né? Percebe um outro gênero na forma de escrever, diferente da Torá e diferente dos profetas. Então, é sobre esse conteúdo, é sobre este livro que estamos nos referindo a Mikra. Mikra, as escrituras. Nós sabemos diferenciar Torá, Neviim e Ketuvim, mas quando nós falamos de conhecimento bíblico, Mikra, eu estou englobando tudo isso. Torá, o Humash, os Neviim, os profetas, e os Ketubim, que são os escritos. E aí, permito aqui falar que a Bíblia é o best-seller de todos os tempos e tem um enorme impacto na civilização ocidental. Todos devem estudar, todos, sem exceção, devem estudar o Tanakh, a Bíblia. O Pirkei Avot, de novo, ele nos garante uma forma de como estudar. Então, aos 5 anos, devemos estudar a criança, nossos filhos, nossos netos. Deve-se começar no estudo do Tanakh. 5 aninhos de idade. Não fiquem com pena deles. 5 anos, estuda Tanakh. 10 anos, começa o estudo da Mishnah, que eu vou me referir isso já. O que é Mishnah? Aos 13 faz bar mitzvah. Olha, o menino que faz bar mitzvah, ele já é um menino que tem conhecimento do Tanakh. Aos 15, ele vai começar a estudar Guimará.
mas ele já tem 5 anos de estudo de Taná, dos 5 aos 10. Dos 10 aos 15 estudou Mishnah, fez Bar Mitzvah. Nem precisou de professor de Bar Mitzvah. Relaxem, fiquem tranquilos. Ele já é um menino com uma preparação natural. E aí, depois, aos 18, há um matrimônio. Vocês vão falar, casamento com 18 anos? Sim, a partir dos 18 anos. Ele já vai para o preparo matrimonial. O preparo matrimonial. Isso aí está escrito desde o século III em nossa literatura, a ênfase aos meninos estudarem a Bíblia. Recentemente escrevi um artigo, né, propondo aos pais de crianças que começassem a se debruçar mais nas histórias do Tanar. Eu acho que vai ter muito mais lição de moral do que a vovozinha e o lobo mau e a Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Né? Tem uma série de histórias que, ainda que a gente se esforce para ver qual é o ensinamento ético e moral, eu posso garantir a vocês, como professor, não entra aqui o lado rabinato, um professor, os ensinamentos de ética e moral extraídos dos livros do Tanar, da Bíblia, são impressionantes. Elas mudaram o mundo ocidental, elas mudaram a civilização barbárie do Império Romano, que as escolas fazem nossos filhos estudarem um ano inteiro. Civilização romana. E quem mudou a civilização romana foi a Bíblia, foi o Tanar. O Tanar, ele tem histórias cativantes, importantes. Então, por que não contar essa história para os filhos? Por que nós não colocamos, né, no cardápio? Né? Eu me lembro, eu participei de vários debates sobre concurso de Bíblia, que é chamado de Hidon Tanar. Eu sempre defendi que, ao invés de ficarmos decorando versículos, eu era partidário de cativar os alunos pelas mensagens, por tudo que nós podemos aprender. São tantas coisas que nós podemos aprender. E eu vou dar alguns exemplos, já, no próximo slide. Mas, diz o Maimônides, a sequência de estudos do Rabino Ben Teimar no Pirkei Avot, que agora acabo de citar, 5 anos começa a estudar a Bíblia, 15 anos, 10 anos a Mishnah, 15 anos a Gemara, etc., etc., é uma proposta curricular de toda criança judia. Se fizermos isso, eu pego uma criancinha dessa e coloco ela nessa reta curricular, eu vou encontrar uma pessoa ali com prazer de estudar Talmud, porque ele vai numa reta. Agora, o que acontece? Acontece que nos currículos, né, eu não sei a ênfase que se dá ao Tanar, tampouco a Mishnah, e muito menos não chegaremos a ver isso aí, né, com páginas de Talmud sendo debruçados pelos nossos jovens. Então, o que o Maimônides diz é uma verdade. No século XII, Maimônides já dizia que as escolas judaicas, de seu tempo, deveriam todas elas serem curriculadas de acordo com a orientação de Yehuda Ben Teimar. O que vocês vão me dizer? Hoje em dia, todo mundo preocupado com outras ferramentas e que não se discute a importância delas também, tais como a língua portuguesa, inglês, mandarim, Kumon, matemática, enfim. Mas só que hoje em dia, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que todo mundo dedica um monte para isso e muito pouco para esta foto que está na minha frente. Então, Maimônides, já na sua época, claro que ele era um médico. Até parece
quando nós falamos isso, que queremos deixar todos os filhos e os netos de vocês rabinos. O pessoal tem medo. Não, lá vem ele. Lá vem ele o quê? Eu estou falando de um homem que foi médico. Eu não estou falando de um homem que ficou no rabinato. Aliás, Maimônides optou em viver da medicina. Foi um desejo dele. E ele fala com autoridade sobre o tema. Então, toda criança, sem exceção, deve passar por esse currículo. Aí, para não falar que eu só sigo fonte rabínica, olha o que o Ben-Gurion escreveu. Davi Ben-Gurion escreveu o seguinte: quem estuda a Bíblia poderá resolver duas questões centrais tão almejadas pela humanidade: a distribuição de riquezas e a paz entre as nações. Olha só, pauta política, distribuição das riquezas. Tanto o olhar comunista, socialista, como o olhar liberal, capitalista, querem resolver o problema da distribuição das riquezas. Aliás, na semana passada, a nossa sinagoga teve um momento com casais jovens, com um empresário, Meir Nigri, e ele falava sobre essa sensibilidade que precisa todos ter com a distribuição de riqueza. Poucos detêm fortunas no mundo. O que fazer não é esperar de governos. Todo mundo precisa se responsabilizar pelo outro, que é a meta da Sedaká, do Gemilut Hassadim, que a Torá sempre frisou. E a paz entre as nações? Então, diz o Davi Ben-Gurion. Precisa estudar Tanakh, precisa estudar a Bíblia para resolver a distribuição de riqueza, porque está claro isso nos textos sagrados. Por exemplo, nunca vai deixar de ter os menos favorecidos. Até mesmo porque os menos favorecidos provocarão uma interação social sensível, espiritual, com quem pode ajudar. E essa necessidade faz a inclusão, faz um encontro, permeia aí trabalhos de humildade e de benevolência. Então, o Ben-Gurion, é o Ben-Gurion que falou, precisa estudar Tanakh, precisa estudar isso. Pronto, não querem ouvir do Maimônides? Vocês têm aí o Ben-Gurion. Não querem ouvir do Rabino Sami? Tudo bem, mas eu vou trazer mais, hein? Eu não vou ficar só no Ben-Gurion, não. Olha só o que escreveu Isley Pérez, I.L. Pérez, que tinha até pouco tempo atrás uma importante escola na nossa comunidade aqui em São Paulo. Olha o que o I.L. Pérez diz. Não basta o Tanakh estar na estante de nossos lares. É preciso estar em nossas mãos, corações e mentes. Eu queria trazer ele para ficar aqui, no meu lugar, falando isso para vocês. Aliás, queria trazer ele para falar na federação, na CONIB, em todos os lugares. O Taná não é para ficar na estante. E como é que eu faço para ficar nas mãos? Sabe o que é nas mãos? Nas mãos significa ter intimidade do texto. Coração, sabe o que é coração, né? Estar apaixonado pela leitura. E nas mentes, saber que ele pode conduzir a sua vida através dos ensinamentos do Taná. Olha, não é o Rabino que está falando. Não é o Rabino que está falando. É, na verdade, Isaac Leib Pérez. Pronto. Não vou ficar só nisso, não. Vou fazer mais. Martin Buber. Desde que a Bíblia veio ao mundo, a humanidade se dividiu em dois. O primeiro grupo vive com ela. O segundo briga com ela. Pronto! Martin Buber resolveu bem. O primeiro vive com ela. Shabbat, Shabbat. Caché, caché. Rezar, rezar. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, e assim sucessivamente. Eu vivo com isso.
Eu vivo com a Bíblia. Os preceitos judaicos não são colocados. Eu vivo com ela. E o segundo briga. Isso aqui era antigamente, para quê? Não precisa. Não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não vejo aquilo. Pois é. Então, desde que a Bíblia vê um mundo, ele fala da humanidade, hein? E eu só estou falando da comunidade. Eu estou sendo bem cauteloso. Martin Buber falou uma coisa mais universal. O quanto nós fomos censurados por ter esse livro, o quanto falaram que nós entendíamos o livro errado, que, aliás, já vou falar sobre isso também. Não vou ficar só nisso, não, vou trazer mais um. Isaac Bashevis Singer disse: a Bíblia é o maior presente de Deus para a humanidade. Ora, quando eu vejo tudo isso que está sendo dito, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que nós precisamos recuperar de forma cachoeira, né? De cachoeira, né? Que a gente possa contagiar as pessoas no estudo do Tanar. E falo isso da importância, né, do que se pode extrair daí. Eu vou dar um exemplo. A aula que eu costumo dar, sempre dei essa aula e retirei ela do meu arquivo de aula. Capítulo 18 do Bereshit. Lá, a Torá conta que Hashem veio visitar Abraão. Abraão fez Brit Milá, circuncisão, com 99 anos. Aí, no meio da visita, ou seja, no meio da conversa, Abraão observa que se aproximam 3 estranhos na tenda. Ora, na própria tenda de Abraão, está vendo 3 pessoas. Aí a famosa Parashá Vairá. Aí ele simplesmente interrompe a conversa com Deus para servi-los. Você quer água? Vem lavar o pé, lava o rosto, está calor, senta aqui. Ora, até um ateu não interromperia essa experiência de ficar falando com Deus, recebeu a visita de Deus. Será que foi correta a decisão do nosso patriarca interromper uma visita de Deus para atender 3 estranhos? 3 pessoas? Congelem a pergunta. Se nós estivéssemos no salão da sinagoga, acreditem, eu pararia aqui, eu queria ouvir o que vocês iam me responder. Como nós estamos no remoto, eu não farei isso. E eu peço já as desculpas, né? Por que eu não farei isso? Por causa da tecnologia que aí não nos favorece, né, a ficar abrindo aqui. Mas vocês podem falar depois, né, quando eu concluir a aula. Então, foi correta a decisão do nosso patriarca? Imaginemos, Deus está falando com a pessoa e fala: só um minutinho que eu vou atender 3 estranhos. Ele nem sabe quem são essas pessoas. E aí, olha o atendimento que ele fez, hein? Quem lembra do texto? Chamou a Sara. Sara, olha aí, vai lá. Eu falei que eu ia dar uma água e tal, mas lá, prepara aquele bolo que você sabe fazer, traz a comida, arroz, macarrão, batata. Ele foi preparar a melhor carne. Um banquete! E onde está Deus? Deus ficou esperando ele lá atender, fazer lá a hospitalidade. O que quer a Bíblia ensinar com isso? Então, Rav Noah Weinberg, mais importante que falar com Deus é ser como Ele. Deus criou o mundo e nos presenteou a natureza. E quando você se torna anfitrião, você é divino como Deus. Pois transforma o mundo em amor, doação, hospitalidade. O que Deus faz conosco, você está fazendo com estranhos. Diz o Rav Noah Weinberg: leia a Bíblia de forma inteligente. Estude Torá. É um tesouro. É uma mensagem especial de Deus. É isso que sempre devemos ter em mente.
quando vamos dar uma aula numa escola, quando a gente vai dar uma aula numa yeshivá, numa sinagoga, aonde for, nós temos que ter essa leitura inteligente. O que Deus quer ensinar com cada episódio? Conselho do educador. Diz o Rabino Noah Weinberg. Se você quer estudar Taná, você precisa aprender o hebraico, viu? Por quê? Porque não há como obter o significado completo dos ensinamentos da tradução. Por exemplo, a Torá usa 10 nomes diferentes para Deus. Eu vou abrir um parênteses. Adonai, Elohim, El Shaddai, Tsevaot. Eu só aqui falei 5. Então, 10 nomes, e cada nome, possui uma característica. Mas na tradução, Deus, quando muito se acha o Eterno, aí às vezes você vê lá o Todo-Poderoso, e às vezes as traduções não têm nem nada a ver com o conceito da origem hebraica do termo. Reitero, a Torá foi dada em hebraico. O mundo foi criado em hebraico. Todas as traduções, desde o latim até o português, inglês, etc., vão sempre deixar a desejar nos seus conceitos. Por exemplo, um exemplo clássico, a palavra het, al-het hatanu. A gente vai repetir a palavra het na liturgia do Yom Kippur. Ela é traduzida como pecado, mas não é. Het é desvio, learti minadere, ou uma flecha que errou o alvo. Então, ela teve, né, o que a gente chama de desvio. Mas quando a flecha não atende, ou não acerta, ou não alcança o alvo, não quer dizer que a flecha e o arqueiro são ruins ou pecadores. Apenas houve um erro por falta de foco ou treino. Ninguém vê o mundo querendo pecar. Basta ajustar a pontaria e estudar, treinar. Portanto, a tradução diminui o impacto do texto. Quando eu falo que houve um desvio, falta de atenção, cadê o foco? Aí você recoloca a pessoa no real sentido da palavra het. Não deveria ter o termo pecado, desvio, falta de foco. O homem pega por isso. As demais religiões que pegaram o nosso Tanar perderam a real compreensão dos ensinamentos bíblicos porque não estudam no hebraico. Estão se esforçando para estudar do hebraico. Então, nós temos, né? Muitas pessoas me perguntam, aliás, isso aí foi um debate da história. Debate da história. Quando o reformismo surgiu na Alemanha, eles propuseram nos seus congressos, tudo isso registro histórico, a transferir as rezas, a liturgia e os textos que seriam lidos da Torá no vernáculo, no alemão. Os opositores a essa ideia, que são os judeus ortodoxos, os religiosos, enfim, como foram denominados por aqueles que eram modernos, liberais, etc., acharam que nós éramos arcaicos de manter uma língua morta. Mas como é que nós vamos rezar para Deus em hebraico se ninguém sabe hebraico? Ora, mas estuda o hebraico, não estou entendendo. Não, mas como é que nós vamos ouvir o texto sagrado da Torá em hebraico se nós não sabemos hebraico? Vamos ler em alemão. E aí nós vamos diminuindo, então nós vamos nos distanciando do que Deus quer falar conosco. Deus quer falar conosco em hebraico. Ah, mas Deus sabe todas as línguas. Concordo. Deus pode ouvir você em todas as línguas. Concordo. Mas agora estou falando de estudo.
Eu estou falando de como compreender a Bíblia. Não há como comparar a compreensão do hebraico, dos textos, do que a compreensão em qualquer outra língua. E vamos para a segunda parte, que são os estudos talmúdicos. E como eu falei no início, a Torá oral é parte inseparável do judaísmo. Seria as instruções orais para viver. E, na verdade, ela precede a Torá escrita, tá? Porque desde que começou Deus falar com Moisés e falar com o povo de Israel, que é a famosa frase em hebraico, Daber el bnei Israel, vayomer Adonai el Moshe lemor. Daber el bnei Israel. É o que mais repete na Torá. E disse Deus a Moshe, fala ao povo de Israel. Fala ao povo de Israel, isso aqui é instrução oral. As pessoas ficam falando, mas esse negócio de Torá oral, isso aqui é uma invenção. Não é invenção, isso é real, é fato histórico. É só pegar os textos e ver. Que se falava muito. A transmissão era oral. E, na verdade, ela precede a Torá escrita, porque o que Moisés desceu do Monte Sinai foram 2 tábuas, os 10 mandamentos. E desceu com um rolo escrito, em 40 dias que ele esteve lá, das histórias iniciais que Deus o transmitiu, que era a história da criação do mundo, a história de Adão e Eva. Ele não estava lá para dizer que aconteceu a história do fruto proibido no Jardim do Éden, por exemplo. No fim dos 40 anos, nós já tínhamos passado 40 anos de estada no deserto. Aí Moshe termina a escrita da Torá, que ele desceu, e ele ia escrevendo, completando a primeira Torá escrita, a cada semana que ia acontecendo alguns episódios, e aí coloca ela e faz cópias, e entrega para cada tribo. No final, Moshe escreveu 13 livros de Torá, rolos da Torá. Mas a Torá oral, então, precedeu a Torá escrita. Então, precedeu no sentido que ela ia acontecendo. E ambas se encontram. Quando vamos entrar em Israel, nós vamos entrar com a bagagem oral e a bagagem escrita. O Talmud é Mishnah mais Gemara. Lembrem, quando eu falei lá atrás que a criança com 10 anos estuda Mishnah até os 15, depois vai para a Gemara, então ele completa todo o estudo do Talmud. E por isso que a 15ª maneira de obter o seu crescimento pessoal, ele é bem... E o verbo lechanen, revisar, lechanen é revisar, repetir. E aí fica o ensinamento, que para o crescimento pessoal se faz necessário, além de estudos, revisar, repetir a matéria. Essa é a maneira de crescer e se tornar grande. Aquela explicação de que Deus foi visitar Abraham. Abraham interrompe a fala com Deus e vai atender 3 estranhos. Qual é a mensagem? Mais importante de falar com Deus é ser como Deus, é aprender essa doação ao outro, o amor, ser anfitrião, assim como Deus é anfitrião do mundo e nos recebe, você seja na sua casa, na sua comunidade, etc. Então, essa aula eu já repeti várias vezes. Então, ela já está dentro de mim. Então, quando a gente consegue lechanen, a gente consegue revisar, repetir, o conhecimento incorpora dentro da sua pessoa. E aí diz o rabino Noah Weinberg, assim como o piloto de avião faz o checklist, né, de verificação, está tudo ok para decolar, nós necessitamos de uma lista de instrução para viver, tem que fazer o checklist. Mantenha com você diariamente. É disso que trata a Mishnah, ou melhor, o Talmud. E aí, já indo para o fim, há
uma passagem no Talmud que diz que Veshinantam pode se dividir em 3. Veshilashtam. Lechanen é repetir, revisar, mas pode também ser dividir, e dividir em 3. E aí, Maimônides sugere, nessa explicação, nós possuímos um tripé de eixos de estudo, que é o conhecimento bíblico, Tanakh, e os estudos talmúdicos divididos em Mishnah e Gemara. Há uma divisão, aí um tripé. Portanto, devemos dividir o tempo disponível de estudo em 3 partes para esses conteúdos. Há quem diz divide o tempo no crescimento de uma criança, de uma pessoa, divide o tempo em horas, dias da semana, enfim, é preciso ter conhecimento bíblico, é preciso ter conhecimento de Mishnah, e é preciso ter conhecimento de Gemara, portanto, conhecimento bíblico e estudos talmúdicos. Estudar a Torá não é acadêmico, não é um trabalho de referência, diz o Rabino Noah, ou uma enciclopédia para estacionar nas estantes dos nossos lares. É para colocar na prática, é para ser vivido e internalizado. Isso é o Talmud. O Talmud, ele sai da teoria e nos leva à prática. Estudar a Torá é para viver com ela, né? Como o Martin Buber falou anteriormente, o mundo se dividiu em 2 partes. Um vive com a Torá, o outro briga com a Torá. Então é isso. O Talmud não deixará você brigar com a Torá. O Talmud colocará você a viver com a Torá. Eu quero dar 2 exemplos importantes. Se eu ler na Torá, por exemplo, sobre essa mitzvah que está aqui nessa foto deste senhor, que ele botou o tefilim. Lá está escrito, tem que botar toda a foto entre os seus olhos. E aí, toda a foto, não tem nem a palavra tefilim no rolo da Torá. Então, é um Talmud que dá sentido prático. Como é que esse tefilim vai ser colocado? Se eu não ter acoplado ao conhecimento bíblico o estudo talmúdico, eu não chego ao tefilim na prática. Toda a foto são os tefilim, de onde eu sei? Como eles são? Uma caixinha, assim, roda na mão. Qual é a cor? Quem disse que é preto? E se eu quiser fazer um rosa, pode? Verde? Qual o tamanho? Como deve ser colocado? Coloca o primeiro da mão, depois da cabeça, ou primeiro da cabeça, depois da mão? Em que mão eu coloco? Mão esquerda? Mão direita? Que pergaminhos estão aqui dentro? Tem alguma coisa aqui dentro? Tem ou não tem? Ah, tem. O que tem aí dentro? Alguém pode me definir? E quem deve usá-los? Homens? Mulheres? Depois do bar mitzvah? A gente já sabe que, não, isso é um símbolo do bar mitzvah. Sim, mas quem te disse? Onde está essa informação? Então, todas essas informações que carecem no texto bíblico estão no estudo talmúdico. Então, mesmo que vocês queiram desconectar um do outro, será impossível. Não tem sentido o judaísmo sem o Talmud. E aí, para terminar a aula, uma contribuição do Talmud. Por exemplo, tome muito cuidado ao fazer uma mulher chorar. Ai, ai, ai. Pois Deus recolhe e conta cada lágrima de uma mulher que chora. A mulher saiu das costelas do homem. Não saiu dos pés para ser pisada. Nem tampouco da cabeça para ser superior. Mas do seu lado, da costela, ao lado do coração, para ser amada. Esses são ensinamentos talmúdicos, que tanto, né? Hoje eu estava falando com uma pessoa, a pessoa dizendo, Rav, mais um filme na Netflix, deixando os religiosos numa situação muito mal. Aí eu falei, é mesmo? Não sei, não tenho tempo, né, para ver, mas se você quiser me mandar no WhatsApp depois qual é o filme, por que você não vê o filme e faz uma
devolutiva do filme. Tá bom, pode até ser. Mas eu quero dizer, em terminar a aula, se eu pudesse ensinar Talmud, eu ia ensinar coisas desse tipo. Está cheio. E se estão fazendo um filme que contraria isso, eu quero dizer que o filme, então, é político, é artístico-político. Ele tem um viés que não tem nada a ver com a nossa literatura. Então, fiquem nessa mensagem, né, a qual eu termino, e agradeço mais uma vez vocês estarem aqui estudando, pensando, ouvindo comigo, e fico aí à disposição para as colocações que, porventura, vocês tenham. Muito obrigado. Shavua Tov. Shavua Tov, grande Raham, Rabino Sami Pinto. A esposa gostou do final do shiur. Eu falei, opa, peraí que eu quero ouvir isso. Se interessou. Mas está certíssimo. Quer dizer, Rabino Hazak Baruch, obrigado. E não é... Nós agradecemos pelas suas... por trazer um pouco de luz para a gente, por trazer um pouco de estudo e Torá para a gente. Tanar, Torá, Guimará. Hazak Baruch. Muito obrigado, Chaim, pelas palavras carinhosas. Muito obrigado. Shavua Tov a todos. Shavua Tov, Rabino. Shavua Tov. Sim, Elvio. Eu vi que você Rabino, levantou. Boa noite a todos. Levantou a mãozinha aqui, você está... Pois não. Quando você falou no slide que Moshe Rabbeinu escreveu 13 livros, que deu uma para cada tribo, e a 13ª parece que ficou na arca, se não me engano. Isso mesmo. Eu vi uma outra, não sei se eu vou usar o termo certo, versão, que ele tinha escrito também, eu estou falando isso também entre aspas, em 70 línguas diferentes. Isso procede ou não? Ou como é que é essa história? São informações diferentes. As duas são verdadeiras. Sim. A que eu falei na aula e a que você acaba de mencionar. As duas são verdadeiras, mas não são as mesmas. Sim. Está escrito no finalzinho da Torá que Moshe Rabbeinu fez um Ba'er Hetev. Ba'er Hetev. E Rashi, o que é Ba'er Hetev? Biur Hetev. Explicou bem. Né? Como um bom professor, quer explicar bem a matéria. Moshe não pode esquecer, Moshe era Rabbeinu, é o nosso mestre. Ele explicou bem a matéria, diz Rashi. Que ele explicou a matéria? Explicou em 70 línguas. Se você me perguntar qual é o objetivo do Rashi em falar que Moshe Rabbeinu já explicou em 70 línguas, talvez o que ele quis já mostrar para o povo, que não se preocupassem, que o básico é a Torá em hebraico. Mas se um dia nós pararmos no Brasil, então nós teremos que usar o português para fazer o povo se aproximar do estudo da Torá. Isso não quer dizer que vamos transformar a reza em português, os textos todos em português, porque está lá o conselho do educador que devemos estudar o hebraico, mas que a Torá seria explicada em todas as línguas. E assim foi ao longo da diáspora. Foi explicado em Yiddish, foi explicado em árabe, em ladino, foi explicado até em inglês. Essa é os 70 Safot da Eretev. Valeu, Rabino. Hazak Baruch. E outra coisa, quando você bota aquele slide, quem deve usar o tefilim, etc. e tal, eu ouvi uma versão que eu não sei até que ponto isso é certa, que umas filhas não sei se é do Baal Shem Tov ou do Rashi, botaram tefilim filhas. E por isso que tem mulher aí, desculpa a palavra, invertendo o reformismo religioso e falar que mulher pode botar tefilim. Isso é verdade, isso procede. Teve uma filha de algum tzadik que botou e
e serviu de exemplo para as mulheres usar isso como argumento, ou como é que é? Vamos lá. Eu vou tentar explicar isso mediante até um debate que tivemos sobre o tema. Essa informação que as filhas do Urashi colocaram no tefilim, Sim. nós não encontramos na literatura clássica. Porém, nos romances de história, inclusive saiu em língua portuguesa, As Filhas de Irache, né? Se não me engano, 2 livros, 3 livros, enfim. E lá menciona, então, que as filhas de Irache teriam colocado tefilim. Ora, essa não é uma fonte, né, que possa... porque romancear história, não tem nem documento histórico comprovando essa verdade. É um romance histórico. Mas ganhou como se fosse uma verdade. É um romance só. Tem que parar com esse... Isso é uma novela. Alguém pode garantir, mas aonde sim tem uma mulher, uma única mulher que eu vi na literatura clássica. Isso não quer dizer que não tenha outros que eu não vi, né? Tem pessoas que estão estudando mais tempo do que eu, pode ser que encontraram. É Michal Bat Shaul. Michal, filha do rei Saul. Ela colocava tefilim. Ora, se colocou o tefilim, ela, e era rainha, ela não era, né, uma menina Mishnun, né, uma Michigne, mulher da rainha, era filha do rei Saul. Quer dizer, ela era na first class, mulher da alta sociedade. Botou tefilim. Não temos um registro que nenhuma mulher mais botou, ninguém seguiu ela. Nossos comentaristas questionam por que ela fez, o que aconteceu, o que houve. Isso abriria para uma discussão que poderíamos cair em outro tema, mas podemos um dia, né, discutir um pouco essas grandes pautas que tem, né, hoje na comunidade, por provocações, vamos dizer assim, de conteúdo, provocações de conteúdo fomentadas pelo movimento reformista. Então, essas provocações de conteúdo precisam ser respondidas à luz dos estudos. Precisa trazer as literaturas, abrir e falar. Agora, dizer que as filhas do Urashi botaram tefilim porque teve um romance, esqueci o nome do autor do livro, tá? Dizer que isso é uma verdade, não, porque ele nem se propôs a trazer documento histórico que comprove. Eu estou dizendo, eu sei aonde está escrito, que Michal Bat Shaul, Michal, filha do rei Saul, casou com o rei Davi, colocava o tefilim, mas nenhuma mulher seguiu. Se fosse uma prática das mulheres terem posto tefilim, antecederia a Michal. Se ela começou, ninguém a seguiu. De maneira que foi um fato e um ato isolado. Esse ato isolado tem lá seus comentários. E é isso que eu posso responder agora, pelo ponto que você trouxe. Perfeito. Hazak Baruch, Rabino. Obrigado. O que mais? Temos mais? Observação, colocação? Fiquem à vontade. Eu queria fazer uma pergunta. Ai, e agora? Pois não, Miriam. Pois não, Miriam. Pode... Desculpa. Essas traduções da Bíblia, na realidade, são feitas por quem? Então, na prática, então, para a gente chegar mais próximo possível da versão hebraica da Bíblia,
versão hebraica da Bíblia, significa que os tradutores conhecem o hebraico e traduziram do hebraico. Eu pegaria a Bíblia da editora Sefer. Né? Tá, mas quem traduz são rabinos, são pessoas que são conhecedoras da Bíblia ou são simples tradutores? Não. São professores conhecedores do estudo da Torá, sim. Por exemplo, eu vou pegar a última versão que eles fizeram, como está aqui na minha estante, está fácil de pegar. Como o senhor comentou que uma palavra significa tal coisa, mas é traduzida como outra, tal, Sim. então... Essa versão, né, que vocês estão olhando, essa é uma versão da editora Sefer, por exemplo. Se você pega texto hebraico baseado no Códex de Alepo, que é uma tradição síria, né, de uma Torá escrita que vem lá de Alepo. Tradução baseada no hebraico, à luz do Talmud e das fontes judaicas. Perfeito. O editor cuidou de harmonizar o que nós falamos na aula. E aqui, se não me engano, tem a equipe, né? A equipe que trabalhou. Então, olha, você tem aqui o Rabino Borer, você tem professor Ruben Rosenberg, você tem professor Daniel Pressman, você tem o Rabino Daniel Twito, você tem professor Marcel Bedichevsky, você tem Rabino Saul Paves, você tem uma série de profissionais que eu conheço todos eles, né? Todos eles eu conheço. Pessoas que conhecem o hebraico, pessoas que estudaram, né, em diferentes momentos, em diferentes instituições, em yeshivot, atuam em áreas do professorado, do rabinato, da educação judaica. Então, é uma versão que você pode, sem dúvida nenhuma, ficar tranquila, que essa é a versão hebraica da Bíblia. Porque seria muito difícil, imagina para a gente estudar o hebraico e que depois não seria nem um hebraico moderno para poder estudar a Bíblia. Eu acho que só quem vai fazer algum rabinato. Não. Qualquer filho, neto, bisneto nosso tem que passar pelo currículo proposto no Pirkei Avot, no Maimônides. Se você quiser um neto médico, é só olhar para o Maimônides. Eu não entendo. Mas estudar em hebraico, eu digo. Mas é só colocar de pequeno em escolas que vão fazer esse serviço. Se colocar em escola que não fará esse serviço, aí não adianta. Aí vai sair. Eu queria que o Colégio Pérez seguisse o IL Pérez. Eu já estaria muito feliz. Né? Quer dizer, não adianta ter o Taná na estante. Tem que estar na mão, no coração e na mente. Parece que esqueceram também isso. Nós, eu conclamo, temos que fazer isso aí. Não há discussão entre Ben-Gurion e Maimônides. Não há discussão entre Pérez e Maimônides. Não tem. A verdade é essa. Não tem. Nós ficamos realmente capengas. Capengas. Essa é a palavra correta. Rabino. Pois não, Rosana? Boa noite. Boa noite. Queria voltar a Michal, a filha Michal Bat Saul. Sim. Eu queria saber se naquela época causou impacto, se a gente tem registro de que ela tenha causado algum impacto ao colocar o tefelim. O impacto, sim, nós temos registro, né,
ela percebeu, né? Como diz as escrituras, ela percebeu que inovou e aí não prosperou a iniciativa dela. E o que nós sabemos, ela mesmo voltou atrás e a vida que segue. Então, ela, por um momento de euforia espiritual, né, ela fez isso. Não houve nem uma reação, né, de condenação e nem de admiração. Não teve também. Ninguém ficou batendo palma para isso. Tudo bem, mas também não condenaram. Não foi condenado e não foi aplaudido. Sozinho, isso foi terminando. Aqui, porque se fosse assim, olha, toda essa briga que tem aí desse tema, é porque é político. Ele está nesse tom porque ele não tem um tom de conteúdo. A Michal trouxe um conteúdo para ser apreciado pelos sábios da época, pelas pessoas da sua época, e no silêncio fez, no silêncio se foi. Não houve condenação e não houve aplausos quando se busca o conteúdo do debate. Quando se busca imposições políticas, aí tem barulho, não tem silêncio, não tem respeito, não tem nada. Quer impor na força, aí tira foto, aí faz barulho, aí diz que não sei o quê. Bom, aí vocês estão vendo e testemunhando. Fazem filmes também, fazem até filme. Isso tudo é barulhento. Não há uma busca do conteúdo para estudo sobre a matéria. A Michal propôs, silenciosamente não foi condenado e também não foi aplaudido. E sozinho caiu. Não é para a mulher botar tefilim. Ponto. Não é. Ponto. Isso é ponto pacífico. A mulher precisa fazer. Tem um roteiro a fazer, tem um manual de instruções a seguir, e o homem tem um manual de instruções a seguir. Ponto. Simples assim. Eu não sei por que complicam, né? Porque não querem estudar, porque não querem trazer o conteúdo da conversa, querem politizar. Ah, bom, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Obrigada. Imagina. Hazak Baruch, Rabino. O senhor Elvio já está em Jerusalém para as festas, é isso? Como? O senhor Elvio já está em Jerusalém para as festas? Não. Isso é pano de fundo aí. Você bota no WhatsApp a imagem do muro e consegue fazer isso aí. Eu estou brincando. Não, pudera eu, infelizmente ainda não, viu? Ia ficar muito contente. Depende da sua vacina. E, na verdade, depois que eu tomei a Coronavac, eu soube que Coronavac não é aceita em países da Europa, etc. e tal, viu? Por absurdo que aconteça. Só que o Dória não falou isso sem querer entrar na política. Muito bem. Senhores, foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos para esta semana que tenhamos excelentes notícias. Obrigado Amém. pela atenção. Hazak Baruch. Hazak Baruch, Rabino. Obrigado, Rabino. Obrigado. Boa noite, Rabino. Boa noite. Boa noite. Tutna. Shavua Tov, gente. Shavua Tov. Shavua Tov, Vorach. Shavua Tov, obrigado.